Eu peço uma bênção especial sobre esse culto, não porque eu estou aqui, mas é porque onde o seu povo está reunido e o seu povo precisa do Senhor. Então que nós nessa noite venhamos a escutar aquilo que nós precisamos ouvir, não que queremos. Que eu diminua e que o Senhor cresça, que o teu Espírito tenha total liberdade para agir no nosso meio e que os nossos corações sejam terra fértil para a boa semente. Glória a Deus. Toda dispersão, toda obra maligna, todo o trabalho do inimigo para tentar roubar aquilo que vai ser lançado nessa noite seja paralisado em nome de Jesus. Todo demônio seja deitado pelo poder que há no nome de Jesus, para que nós tenhamos a liberdade no Espírito para poder receber aquilo do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus, porque cremos no poderoso nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra inicialmente e encaixar o meu testemunho nessa palavra. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Gálatas. É uma palavra muito conhecida nossa. Capítulo 5. A pastora como me falou que hoje é um culto de libertação, de cura, que em uma hora a sua vida pode mudar. É forte, eu estou estreando no culto de libertação. Falei, Senhor, grande é a responsabilidade, porque não me chamou 2 meses antes, porque eu tenho muito tempo para poder me preparar, mas glória a Deus. Amém? É uma palavra super conhecida nossa e a gente vai passear um pouquinho na medida que o tempo permitir. Obrigada, querida. (19 ao 21). Posso ler? Amém. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejos, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgia e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E eu vou até Provérbios 6. Pode ficar onde vocês estão. Capítulo 6. 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina: olhos arrogantes, é a primeira; língua mentirosa, a segunda; mãos que derramam sangue inocente; coração que elabora projetos iníquos; pés que se apressam a correr para o mal; testemunha falsa que profere mentiras, que semeiam contenda entre os irmãos. Irmão, onde é que você quer chegar com isso para poder conseguir encaixar seu testemunho? Amém? Olha só. Quando me foi falado que era um culto de libertação, eu tenho visto e tenho notado, e a gente vê, que quando a gente vai à igreja, principalmente quem é novo convertido, eu infelizmente eu não nasci num lar cristão, então aos 19 anos eu conhecia Jesus. E eu passei por um processo de libertação. E vamos dizer que, abre e fecha aspas, é mais fácil. Porque você chega num lugar onde tem profetas que podem impor as mãos e faz todo aquele processo de libertação, e você tendo uma vida com retidão no Senhor, a coisa vai tranquila. Se você se esforçar para isso. Então você se livrou daquilo, e no meu caso eu tive demônios para serem expulsos. Mas eu entendi ao longo desses 20 anos, em outubro faz, que eu aceitei a Jesus, que a pior e a mais difícil e árdua libertação do ser humano não é essa. É aquilo com o qual a gente tem que lidar todos os dias quando a gente se olha no espelho. Existem muitas emoções na nossa alma, existem muitas dores na nossa alma, existem muitos sentimentos que a gente guarda. E por que eu quis falar das obras da carne? Porque carne é alma, é o centro das emoções. O Espírito, no verso seguinte a gente vai ver sobre as obras do Espírito, é bem diferente, os frutos do Espírito é bem diferente. Mas quando a gente olha para si todos os dias e tem que lidar com uma possível dificuldade de perdoar o nosso pai, o nosso esposo, o nosso filho, isso é uma obra da carne. E nós temos que passar por esse processo, e ele é árduo, porque muitas vezes, e eu falo com propriedade, eu não falo da vida de ninguém, eu falo daquilo que eu vivi.
E o Senhor me permitiu hoje estar na casa do meu pai cuidando dele. Há 4 anos. A pessoa que mais me feriu a vida inteira. E eu estou lá cuidando dele. Amém. Então, eu estou falando daquilo que eu vivo todos os dias. Então, eu não posso falar dos outros. Então, nós vivemos obra na carne todos os dias. E que nessa noite o Espírito Santo nos leve a refletir quais são os sentimentos que nós temos guardado em nossos corações. O que a gente tem? Uma vez eu escutei um pastor pregar assim: qual é o pecado de estimação que a gente tem feito questão de guardar? Alguns fazem questão de guardar, outros não conseguem lidar com isso. Porque é tão doloroso, que a gente não se permite ser tratado. E a nossa alma vai se adoecendo. E a gente vai, como Davi um dia escreveu, os ossos vão ficando ressequidos. E como ser crente com um sentimento desse no nosso coração? Aqui eu falei, eu tentei pegar no dicionário sobre algumas coisas, o que significa no dicionário da enciclopédia bíblica, quase não sai, sobre o que significa cada um desses itens aqui das obras da carne. Uma coisa que eu não sabia até então, que porfia é contenda de palavras. É quando você contenda em todo o tempo, fica ali em tanto tempo tentando disputar com palavras, com discussões, com dissensões, que é uma das coisas que a gente aprende, que junto com porfia é o conflito, é a desavença. Isso é uma obra da nossa carne. E a Igreja de Cristo, nesses últimos dias, ela pode até ter sido liberta dos demônios. E aí tem muitas igrejas que gostam de nomear demônios. Eu passei pelo candomblé, eu sei o nome de alguns deles, ou todos. Mas a gente não precisa. E cada uma daquelas entidades significa um tipo de pecado que a gente traz enquanto a gente está sob o domínio desse demônio. Mas passado isso, acabou. Somos nós e Deus. E o controle, o domínio próprio. Que o fruto do Espírito, versos depois ali que a gente acabou de ler, vai nos dar. O que acontece? A gente consegue perceber que nós estamos bem com Deus quando a gente nota que alguns frutos, eles são latentes em nós. O fruto é que vai fazer realmente a diferença de se nós somos crentes ou não. Não são os dons, não são as profecias, não são os dons de visão que os irmãos têm. As tais orações com imposição de mão que o Senhor muitas vezes usa, mas muitas vezes não é. Eis que te digo, eu e não Deus. É a carne do profeta. Sabe por quê? As pessoas muitas vezes se preocupam em querer ser grandes profetas, mas esquecem de algo que é muito importante. Chama-se discernimento na carne. Discernimento do Espírito. Para que a gente não viva na carne e não seja aquilo que vem da carne. Mas eu quero seguir por um caminho aqui na palavra, que quando a gente passa por algumas situações de dificuldade, eu preparei 2 pessoas para poder citar a vida delas, que elas, com o pecado que elas cometeram, se colocaram em grande dificuldade diante do Senhor. Mas algumas outras na Bíblia passaram por dificuldades sem ter colhido aquilo, sem ter plantado aquilo. Estavam colhendo porque não plantaram. Era uma semente que elas não lançaram na terra para colher. Davi, em 2 Samuel 11:12, quando ele olha com lascívia e consegue, pela sua posição de rei, saciar a concupiscência da sua carne, e a concupiscência é um desejo desenfreado por coisas materiais, mas também na sexualidade. E Davi, quando olhou para Batseba, ele cometeu um adultério. E para melhorar a situação, ele matou Urias. Só que eu fico tentando entender que dualidade, né? Que dualidade é um homem ser chamado segundo o coração de Deus? Uma pessoa que foi capaz de mandar a sentença de morte.
vai lá, Urias, entrega essa carta aqui para Joabe. E ele estava carregando sua sentença de morte na mão e não sabia. E eu paro para poder fazer uma análise da vida de Urias, que coração aquele homem tinha, porque Natan foi direto. Quando o profeta Natan chegou a Davi no capítulo 12 para falar para ele, por meio de uma parábola, de uma história. Aí eu falei, gente, que vingança. Eu entendi assim também, que vingança do Senhor para com Davi, para com Urias. Porque Davi mandou chamar aquele homem para que ele se deitasse com sua esposa para encobrir a gestação que ela começou a ter. Ele não foi para casa. Ele ficou sentado na porta do palácio. Que os homens de Davi viram e falaram assim, ó, Urias não foi para casa não, ele está bem ele. Meu filho, como pode eu, rei? O meu senhor Joabe, porque ele era soldado de Joabe, que era o capitão da guarda de Davi. E todos os meus colegas ali na peleja, e eu descansando na minha casa. Que coração é esse? Fala para mim. Eu fico pensando assim, se eu fosse Davi, que cara que estaria eu olhando para a cara dele, ele me falando aquilo. Eu falei, meu Deus, que homem é esse? Que homem é esse? Que nobreza desse coração. E eu fiz o que eu fiz com ele, ainda vou mandar matar. Não sei, eu acho que se Davi tivesse tido um pouco de consciência. Mas enfim. E ali, no meio dessa situação, Davi se arrependeu porque Natan falou com ele. No verso 3 do capítulo 12, ele fala assim, eu pequei contra o Senhor, porque Natan chega, vocês conhecem a história. Ele chega contando da história da cabritinha e do homem rico, e quando chegou gente na casa do homem rico, o cara, ao invés de pegar dos seus, ele foi lá e pegou a única cabrita daquele pobre e serviu. E Davi se irou com aquela parábola contada. Como assim? Esse cara merece morrer. Ele é mesmo. Esse cara é você. Esse cara é você, Davi. E aí Davi se deparou com o pecado da sua concupiscência. Talvez ele não se desse conta de que ele carregava isso com si. E o que é legal, Natan vira e fala assim, Deus te entregou o reinado do seu Senhor, que era Saul. Todas as mulheres do seu Senhor. E se isso ainda fosse pouco, Davi, bastasse que você pedisse, que Deus te daria mais. E você tirou a única coisa que aquele homem tinha. E aí eu creio que Deus estava assim, filho, Davi, aquilo que você está se surpreendendo, que você achou que não seria capaz, eu já sabia. E eu vou tirar proveito dessa situação. Alguém sabe o que aconteceu com a casa de Davi por causa desse pecado? Natan falou assim, da sua casa não se apartará a espada. Aquilo que você fez em oculto, dos seus, da sua descendência, vai ser possuído das suas mulheres, e em público todos vão saber. A mulher, o bebê que Batseba havia acabado de engravidar, fruto do pecado, o Senhor tocou com enfermidade. E Davi, achando que com 7 dias de jejum conseguiria quebrantar o coração de Deus. Eu não foi assim. Deus recolheu a criança. Porque quando Deus fala, Deus cumpre, né? Assim, Deuteronômio 18. Quando Deus fala, se cumpre. Aí veio Absalão e fez toda a bagunça. Depois veio Amnon, estuprou sua minha irmã Tamar. Toda vergonha na casa de Davi. Mas, de toda dor e de toda desgraça, com o perdão da expressão, saiu o mel. Que salmo tremendo foi o Salmo 51. Quem é que sabe citar pelo menos um verso do Salmo 51? Que salmo tremendo de arrependimento. Porque Davi, naquela situação que ele plantou e colheu, Deus permitiu que ele se conhecesse um pouco mais. Depois disso vem Jonas, outro desobediente. E Deus queria tratar algumas características. Obstinado coração. Coração teimoso. Quantas vezes nós somos teimosos? Ele era um homem fanático e egoísta. Porque se eu levo um recado de Deus para alguém que não conhece a Jesus, e aquela pessoa se converte, aceita Jesus, eu vou ficar muito feliz, não é não, pastor Edson? Mas ele ficou feliz quando o menino se arrependeu? E ainda se preocupou com a sua reputação. O Senhor me mandou falar, o Senhor me mandou falar o castigo. Eu sabia que o
Senhor era um Deus piedoso que ia perdoar o pecado. E olha que Nínive era uma cidade de gentios, eles eram sanguinários. Além dos despojos, eles faziam por onde judiar, eles esquartejavam, arrancavam a cabeça, faziam montanhas, furavam os olhos, cortavam nariz e orelha. Misericórdia. E o castigo, que em 3 dias haveria destruição, mas Jonas precisou de passar 3 dias na barriga do peixe para se dar conta. E a Bíblia fala no capítulo 2 que ele era um homem dedicado na oração. Olha só. Mas ele era obstinado. Mas ele era uma pessoa egoísta. Ele não se alegrou com a conversão daquele povo. Aí lá em Naum, quando o Senhor, no capítulo 2 e 3, manda juízo novamente sobre Nínive, 200 anos depois, se cumpre a destruição da cidade de Nínive. Mas quando aquele povo se rasgou e se arrependeu, o Senhor retirou de sobre eles a ira. Quantos crentes se alegram com a desgraça da vida dos outros? Merecido. Merecido. Se alegre não, querido. Porque o mundo ele não para de girar. Ele não para de girar. Isso é um jargão no mundo, mas é algo até certo. Um dia a gente está aqui, outro dia a gente está aqui. Hoje você pode estender a mão para ajudar quem está na luta, mas amanhã você vai precisar da mão estendida para você. E muitas vezes você jogou tinta nessa pessoa. Misericórdia. Muitas vezes você apontou dizendo: eu sabia. Merecia. Crente, vigia. Vigia em nome de Jesus. Primeiro, olha para quem você vai contar aquilo que você passa. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração. Não entendi? Porque lá procede o quê? As fontes de vida. Em primeiro lugar, vigia. Para quem você vai contar. Porque você não sabe se aquela pessoa de fato vai se alegrar. Ou se entristecer, se for um momento de pranto. E aí eu quero contar sobre 2 situações que 2 pessoas passaram que não pediram para poder passar. Porque Esther, meu Deus, quando eu li aquele versículo 13, cadê você? Versículo 13. Do decreto, olha isso aqui. Enviaram-se as cartas, eu vou chegar e contextualizar vocês. Esther, capítulo 3, verso 13, para poder eu conseguir contar o meu testemunho. Enviaram-se as cartas que, por intermédio dos correios, eu vou contextualizar vocês depois, tá? A todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e aniquilassem todos os judeus, tanto moços quanto velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e para que lhes saqueassem os bens. Todo mundo sabe, houve o concurso, Vasti foi deposta, Esther foi para o palácio, tornou-se rainha. Bigtan e Teres foram mortos porque Mardoqueu, primo de Esther, ouviu o plano desses 2 eunucos do rei que queriam matar o rei, Assuero. Aí a Bíblia fala, capítulos antes, que ficou registrado nas crônicas dos reis. Amém? Aí, o rei acha por bem trazer um Ramã. Traz um Ramã e diz assim: você vai andar pela cidade, todos aqueles que orarem quando você passar, vão te reverenciar, vão se prostrar diante do Senhor, de você. O que Mardoqueu ou Mordecai fez? Se dobrou? Não. Porque ele sabia diante de quem ele tinha se dobrado. Aleluia. Mas aí os fofoqueiros, como sempre, como aconteceu com Daniel da mesma forma, chegaram dando notícia: tem um cara ali que é judeu. Vai com Deus, minha irmã, Deus abençoe. Tem um cara ali que é judeu, que está se negando a se prostrar diante de você. É? Para resumir a história, ele consegue o decreto, aqui como eu acabei de ler, chega no rei Assuero com aquele convencimento,
enviado de Satanás, né? A lábia. E ó, e é grande esse povo, em todo o seu reino tem deles, manda matar. Tá bom, é contigo, toma aí meu anel, manda como você está dizendo. Toma aí como a gente diz hoje, meu chamegão. Que eu estou atestando o que vocês vão fazer, pode mandar matar. E aí, você já pensou? Se alguém fala aqui no Brasil, manda exterminar, matar e aniquilar todos os crentes? Se coloca no lugar, nós somos povo de Deus hoje, pela bondade, misericórdia e adoção em Cristo Jesus. Aí Mardoqueu vai, pano de saco, chega até Esther, manda recado, ela não entende nada, ele fala, ó, o negócio é o seguinte, a peleja é essa, Amã diz que até 10 mil ciclos de prata vai pagar para poder matar todo mundo. E não pense que você está no palácio, você vai ser livre, não. É uma situação difícil ou não é? É. Esther plantou isso? Não. Mas ela teve que tomar um posicionamento. Tudo bem. Eu não posso chegar lá no átrio, ali no salão menor do palácio. Ele explicou toda a situação para Mordecai, mas Mordecai falou assim, os seus senãos, os seus porquês, para nós não interessa. Ou você toma coragem e faz, ou nós vamos morrer. Aí ela entendeu o mistério, como diz uma amiga minha, conclamou um jejum. Todo o povo judeu, inclusive as suas servas, que nem judias eram. Todo mundo sem comer, sem beber. Criança, animal, todo mundo. E o que aconteceu? Deus livrou. Deus deu o livramento e ainda matou na mesma forca que estava preparada para Mordecai, e a irmã morreu. Mas aquela situação difícil trouxe para Esther talvez uma experiência com Deus que ela ainda não tinha vivido. Então contempla o seu deserto, e foi como eu contemplei o meu, como uma grande oportunidade de crescimento. E aqui eu começo a minha história. Porque muitas vezes o Senhor é por meio das dores, é que sempre, né, muitas vezes não é sempre, é no meio da dor que a gente cresce. Ninguém na bonança, na fartura, tira lição. A bonança e a fartura é para a gente celebrar, não é verdade? Agora é na dor que a gente vira crente, que a gente se torna servo. E aliás, esqueci de me apresentar. Sirvo ao Senhor na Igreja Batista Filadélfia, em Taguatinga. Os pastores Laudijane Veloso e pastor Keison Lavo Veloso. Estou ali tem pouco tempo. Pastora, eu a conheci lá na Assembleia de Deus Oásis, onde eu congregava na época. Tive esse privilégio. E eu fui para lá porque eu conheci o meu esposo. Ele era viúvo, tinha 4 meses que ele estava viúvo. E ele tinha uma filha. Quando eu conheci, tinha 1 ano e 2 meses. Que é minha filha hoje, a Giovana. Ele tinha perdido a esposa, muito nova, por um câncer com 2 meses. Menos de 2 meses. Do diagnóstico ao óbito. Ela tinha 28 para 29 anos, muito nova. E quando eu conheci, meu primeiro relacionamento veio com aquela criança, porque eu conheci, eu fui ministrar a palavra numa campanha que ele estava fazendo lá no monte, e um amigo nosso em comum me chamou para ministrar lá. Ele estava num propósito de 21 dias, eu só consegui do 11º para frente. Bem, o nosso relacionamento começou, que o tempo hoje, né, pastor? nosso relacionamento começou. Um detalhe, a sua esposa era filha única da sua mãe. E ela nunca fora casada. Ela era fruto de um caso que ela teve com o avô materno biológico da minha filha. Então ela nunca teve um relacionamento, ela era solteira. Apesar de já idosa. Eu pedi para o meu esposo nos apresentar, mas não aconteceu a circunstância e ela não quis me conhecer. Então, quando nós nos casamos, nós começamos a passar por uma luta na justiça, porque ela queria aquela criança a todo e qualquer custo, para colocar no lugar da filha, como ela mesma disse. E por isso foram 5 processos na justiça. Essa 23ª aqui no P3, né? P3? Eu já perdi as contas de quantos boletins de ocorrência foram. E conselho tutelar ela acionou 2, para poder tentar tirar a criança de nós. Bom, e pasmem vocês. Tem crianças aqui, mas amém.
Meu esposo com a filha dela, eles se conheceram na adolescência. Ele era professor de escola bíblica dominical na igreja, onde eles congregavam. Até o óbito foram 16 anos entre namoro e casamento. Então eu acredito que essa mulher, essa sogra, conhecia muito bem o seu genro. Mas o processo que mais pesou para nós foi ver aquela mulher acusar meu esposo de estuprar sua filha. E dizer que aquela criança havia dito que o pai estava mexendo com ela. E ela usou uma palavra que a Giovana até hoje, fez 7 anos agora, dia 25 de julho, nunca pronunciou. Ela tentou arrancar os móveis de dentro da casa debaixo de mentira. Ela me seguiu e descobriu a escola que a Giovana estudava. É a mesma do Gabriel ainda, pastor? Waker? Isso. Chegou lá com mentiras. Enfim, o que ela pôde fazer para poder tentar arrancar aquela criança de nós, ela fazia. A ponto de a gente ter que colocar 3 câmeras na garagem de casa e não era o suficiente. Tivemos que colocar microfone para poder gravar áudio. Ela não se deu por satisfeita, ela precisou de registrar um boletim de ocorrência e com processo até contra a vizinha que foi tomar partido nosso da Giovana. E tocou no nome da filha morta, aí ela achou ali uma brecha no direito para poder conseguir prejudicar uma outra pessoa. Imagine a humilhação que é você passar por isso. Eu chorava muito, porque eu vim contar esse testemunho. O pastor Edson nos ajudou muito em oração, junto com a pastora Silene. E é muito difícil você ser acusado daquilo que você não faz. E principalmente nos tempos de hoje, hein? Que bom que a Lei Maria da Penha hoje existe, porque tem muitas mulheres que precisam dela. Mas por um milagre, o nosso advogado, pregador da palavra, falou: põe as mãos para os céus e creio que é um Deus poderoso na vida de vocês. Porque eu tenho um cliente que está preso por mentira da sua ex-companheira e as filhas. Ele largou dela porque não aguentava a vida que tinha. E aí descobriu que ela se juntou com o traficante e botou as filhas para ser o aviãozinho do namorado. E aí ele descobriu, ameaçou ela dizendo que ia na justiça, que ia à delegacia, enfim, tentando proteger as filhas. E ela falou: tá bom, bem. E ela convenceu as meninas de dizerem à justiça que o pai estava fazendo coisa errada. Meu cara foi preso. A minha filha tinha 1 ano e 2 meses. Eu amei aquela criança desde a primeira vez que eu a vi. Quem é mãe que sabe o que é amar uma criança? E todos os fins de semana a Giovana tinha que ir embora para casa dessa avó. E todos os finais de semana eu tinha que ir conquistar a minha filha, porque ela chegava e ela não queria saber de mim. Você não é minha mãe. A minha mãe é a mamãe Rafaela. Fizeram toda a tortura emocional que podia naquela criança, que até hoje ela conta das coisas que ela ouvia. Bem, as coisas foram se desenrolando. Quando a gente achava que ia ter sossego, ia ter paz, outro processo. Aí quando a gente tomava fôlego, boletim de ocorrência. Aí achava que não, conselho tutelar. E numa dessas situações, o meu esposo já chegou ali já condenado. Porque as conselheiras aqui da Selene já olharam para ele, porque quem conhece, o pastor aqui, o pastor, ele tem uma cara muito simpática. Se eu pegar a foto para mostrar, vocês vão assustar. É um cara de 1,94 de altura, com 1 metro de largura, careca, com a barba cerrada. E você vira e fala assim: irmão Márcio, dá um sorriso. Estou rindo por dentro. Mas um coração de ouro. De ouro. Aí chega uma senhora com mais de 60 anos que perdeu sua filha por câncer e não tinha contato com a neta, contando a sua história e chorando. Vocês vão acreditar em quem quando vocês olham a figura? Aí ele chegou, sentou, viu todo o cenário e falou assim: eu queria que vocês, antes de me condenarem, e olha que ele é muito calado, eu creio que ele foi o Espírito Santo que deu sabedoria, por ele mesmo ele não faria isso. E escute a minha história, o que eu já vivi até aqui, porque vocês não conhecem o meu lado da história. E Deus cuidou de desmascarar essa senhora em todas as situações. Todas. Ali onde meu esposo chegou condenado naquele conselho tutelar, na segunda visita dela, ela já chegou lá fazendo todo o escarcéu e a máscara caía. E foram propostos e muito choro.
Aquela música, a primeira vez que um camburão de polícia chegou na porta da nossa casa, nós não fomos para a escola bíblica nesse dia, tínhamos acabado de entregar a Giovana no domingo para a volta. E eu falei, amor, a gente tem muita coisa para organizar aqui nesses livros, vamos organizar, a gente vai para a igreja à noite. Amém. Quando eu estou passando do quarto para a sala, que eu olho a cortina translúcida, o camburão da polícia da civil dando ré. Eu falei, meu pai do céu, eu já comecei a tremer. Eu falei, amor, a polícia vai estar aqui na porta de casa. Pensa o nome de 94 ficar parecendo Gabriel, amedrontado. Porque ele foi muito bem criado. A pastora Celene conhece o meu sogro e minha sogra. Dá para descer. Acho que deveriam ser Honestino e Honestina da Silva. Verdade. São pessoas assim, fantásticas. Um presente de Deus na minha vida, aqueles dois. Aí você pensa, uma pessoa que nunca passou por isso, meu esposo trabalha desde muito novo, muito honesto, e passar por toda essa situação. Mas Deus é Deus. E Ele dá o seu jeito. Eu falava, Senhor, como é que eu vou criar essa menina? Porque, gente, eu vou fazer 20 anos de crente. Eu devo ter mais ou menos uns 15 anos que eu deixei de ouvir música do mundo. Então eu fiquei 5 anos ainda ouvindo música do mundo. Hoje eu tenho pavor de qualquer música do mundo. Eu odeio. E bem na época que a minha filha ia para a casa das tias e da avó, quando ela chegava, ela cantando beijinho no ombro, não sei o que, não sei o que. Lepo, lepo. Eu falei assim, é uma criança com 2 anos de idade. Quando ela for adolescente criando esse contexto, eu chorando. Como é que vai ser? Porque você passa a semana inteira, essa aqui me aconselhou demais. E toma DVD de Diante do Trono para criança, não sei o que, não sei o que. E a igreja e tal, e Jesus e não sei o que, não sei o que. Em 12 horas de convivência, no final de semana, todo o trabalho era perdido. Alguém que é mãe consegue entender a minha aflição? Aí o Senhor falou assim, levantou uma pastora lá de Cidade Ocidental, que eu conheci tempos antes de conhecer meu esposo. O Senhor está me incomodando para a gente poder fazer um propósito, vamos dizer assim, no monte. Ela já tinha entrado no propósito comigo, vinha de ônibus para cá, no Pessoa. Íamos para o monte. Aí eu fui para lá, para a Cidade Ocidental. E ela falou assim, olha, o Senhor tem me falado, orando pela sua situação, que Ele tem dado muitas oportunidades para ela se arrepender. Mas que se ela não parar, Deus vai recolher. E o que Deus queria nessa situação tratar comigo, gente? Eu deixei até de ministrar. Eu saí do culto. Deus estava começando a me levantar, porque eu tinha acabado de entrar no casamento. O Senhor acertou minha vida emocional para poder as coisas começarem a acontecer na minha vida. Imagina essa irmã aqui pregando, perdoa o seu inimigo. Marcos 5, Mateus 5, 45. Ora pelos seus inimigos. Ame aquele que te persegue. No seu coração, Senhor, mata aquela mulher, Senhor. A melhor coisa que o Senhor podia fazer era matar. Eu não posso pedir, se eu pudesse, Senhor. Esse era o desejo do meu coração. Me julgando superior a ela. Quem era eu?